democracia brasileira. Agora, eu gostaria que o senhor também nos comentasse aos telespectadores que, apesar dessas modalidades de aperfeiçoamento legislativo, né, que são muito bem-vindas, nós temos aí a ocorrência de disparidades muito grandes em função do poder econômico que tenta sempre exercer uma influência nefasta no período eleitoral. De que modo, por exemplo, a AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, pode ajudar a que isso não interfira na escolha do eleitor, já que o poder econômico é sempre algo um pouco incontrolável? Quando nós confeccionamos e distribuímos no país, em 2008, a cartilha do eleitor, aquela cartilha tem uma linguagem muito clara, uma linguagem de fácil compreensão, mostrando ao eleitorado brasileiro o que é permitido e o que não é permitido durante o processo eleitoral. Como é que se comete um delito eleitoral, como é que se comete um crime eleitoral e a quem ele deve se dirigir para denunciar quem insiste em desobedecer à lei para tirar proveito na época de uma eleição. Quais são as irregularidades mais comuns, mais praticadas? O que se mais verifica, principalmente na periferia das grandes cidades, nas cidades do interior, né, em relação àquela população mais carente, né, que mais necessitada, é exatamente a compra do voto, a utilização do poder econômico e também a utilização da máquina administrativa em favor de determinados candidatos. Esses são os dois crimes mais frequentes e maior motivo de acusações e processos na justiça eleitoral. E o eleitor tem que estar consciente que quando ele se submete a esse jogo da venda do seu voto, ele está vendendo a sua cidadania. Ele está vendendo uma saúde pública melhor, ele está vendendo uma educação pública melhor, né, melhores condições de vida para todos os moradores daquela comunidade. É preciso ele saber que o voto é um instrumento de mudança na política e nas questões de cidadania desse país. Mas nós sabemos, doutor Valadares, que o Brasil é uma sociedade caracterizada por uma imensa desigualdade socioeconômica. E essa desigualdade se expressa também no processo eleitoral, com o poder econômico sempre tentando burlar a legislação ou encontrando maneiras de exercer uma pressão sobre os eleitores. E esse é um problema que vai muito mais além, às vezes, da legislação que nós temos no Brasil. Como enfrentar esse poderio do poder econômico, distorcendo, às vezes, a vontade do eleitor? O que o país, na realidade, precisa, e precisa há bastante tempo, é de uma reforma política, né, em que as relações entre os poderes elas se dê de modo institucional e não uma relação de troca, uma relação de balcão de negócios. Nós temos que dar a esse país uma reforma política, né, em que alguns pontos são essenciais para o fortalecimento da democracia, para o combate à corrupção, principalmente em relação ao chamado Caixa 2, ao financiamento ilegal das campanhas. Porque é através do financiamento ilegal, é através do Caixa 2 que depois se verifica os contratos superfaturados, as fraudes nas licitações dos órgãos públicos. Por quê? Porque aquele que investe e não faz a doação, ele depois procura tirar daquele político que foi financiado de maneira ilegal proveito, né, nas obras públicas, nas licitações públicas, superfaturando e tirando, né, daquele cidadão mais carente uma boa educação, uma boa saúde, e o Estado fica refém desses financiamentos ilegais. Então nós temos que ter uma reforma política em que haja o financiamento público de campanha, em que haja a fidelidade partidária, em que não haja coligações nas eleições proporcionais para pôr fim, de uma vez por todas, aos partidos de aluguéis. Então, uma reforma política que esse país possa ter um processo eleitoral limpo, transparente e com voto consciente. Agora, nós observamos que essas reivindicações são há muito debatidas, mas elas lentamente modificam-se, né? Ou seja, a nossa legislação eleitoral, ela só com muita dificuldade, ela encontra maneiras de aperfeiçoar, como nós vimos recentemente em alguns casos. Como é que o senhor atribui aí a
a resistência, muitas vezes, dessas legislações, dessas práticas também? A resistência, ela se verifica principalmente quando não há uma mobilização da sociedade. E nós temos exemplos no país que todas as vezes que a sociedade se articulou, todas as vezes que a sociedade exerceu legitimamente a pressão sobre o Congresso Nacional, nós tivemos respostas positivas. Por que nós temos uma Constituição com avanços democráticos, avanços sociais? Porque na época da Assembleia Nacional Constituinte, a sociedade brasileira, a sociedade organizada foi para dentro do Congresso Nacional discutir e levar os seus anseios. E o produto foi exatamente essa Constituição de 88, que é uma Constituição extremamente avançada, extremamente democrática. Nós tivemos um impeachment de um presidente da República, porque a população saiu às ruas, exigiu do Congresso Nacional o impeachment daquele presidente da República. Recentemente, como nós já falamos aqui, tivemos a aprovação e a sanção da lei denominada Ficha Limpa, que vai emprestar mais ética, mais transparência, dar mais moralidade à atividade política partidária nesse país. Por quê? Porque a sociedade se organizou, a sociedade exigiu do Congresso Nacional uma lei que moralizasse mais o processo eleitoral. Então, é preciso que nós possamos conscientizar a sociedade do papel dela para a melhoria do país, para a consolidação da democracia. É preciso que a sociedade exija do seu deputado, exija do seu senador que crie leis, que dê uma legislação eleitoral que possa pôr fim a essas práticas espúrias e irregulares durante o processo eleitoral. O senhor citou aí, é bem verdade, algumas experiências que a sociedade brasileira tem tido, né? Exigindo maior lisura, maiores práticas de transparência legislativa e eleitoral. No entanto, nós observamos que, em relação ao poder econômico, talvez existam maiores dificuldades no sentido de controlá-lo, de evitar que ele interfira e influencie o poder do eleitor, que é de votar soberanamente, porque o poder econômico tem maneiras muito sofisticadas de interferir num processo político. Como é que a AMB enfrenta essa questão? É verdade no sentido de que é muito difícil o combate ao poder econômico, ao abuso, né, do poder econômico, mas isso vai acontecer à medida em que nós temos um amadurecimento da democracia. Nós temos também mecanismo de controle e o controle social nesse país está melhorando, a sociedade está ficando mais exigente. E é possível, né, que nós possamos, através da iniciativa popular, como foi o caso da Ficha Limpa, né, apresentar projetos em que puna não só aquele político que se utilizou do Caixa 2, mas aquela empresa, aquele empresário que financiou ilegalmente algum político nesse país. Que ele, por exemplo, aquela empresa passe um determinado tempo impedida de participar de licitações públicas, que possa participar de qualquer certame, de qualquer obra pública. Então, nós temos que exigir do Congresso Nacional, dos nossos representantes no Legislativo, leis mais rigorosas, não só para o político que aceitou o financiamento ilegal, mas principalmente para a empresa e o empresário que ofereceu ou que participou desse financiamento à margem da legislação eleitoral. Só para a gente terminar a nossa entrevista, gostaria que o senhor nos dissesse como a sua entidade, a entidade que o senhor dirige, a AMB, está se preparando para participar aí nesse próximo pleito eleitoral. Vamos reeditar as eleições limpas em parceria com o TSE. Já tivemos contato com o ministro Ricardo Lewandowski, que hoje preside o Tribunal Superior Eleitoral, e vamos percorrer esse país. Vamos, através de todos os juízes eleitorais desse país, dos TREs, fazer uma grande campanha de conscientização e do papel do eleitor para que a gente possa qualificar melhor a nossa representação, tanto no Legislativo como no Executivo. Queria agradecer a presença do Dr. Moza Valadares pelas explicações que nos trouxe aqui acerca do papel da Associação dos Magistrados do Brasil nesse processo eleitoral que está por iniciar. Muito obrigado pela sua presença, estaremos sempre acompanhando as atividades de portas abertas aqui. Eu é que agradeço e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção, aí na tela está uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.